Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quero abraçar todos vocês, na pessoa do ilustre casal, pastor Ogenias Alves, da sua muito digna esposa, que eu não perguntei o nome antes, Francisca. Era para eu ter já, naquele dia eu não lembrei, né? Que é minha xará. E na pessoa dele, abraçar todos os demais pastores, e toda a igreja Assembleia de Deus aqui presentes. Todos nós sabemos que na área médica tem várias especialidades. Cardiologista e oftalmologista. Eles se formam em medicina como clínico, não é geral, clínico generalista. Aí depois faz a residência e faz uma especialização. Na área do direito também tem várias especializações da psicologia, e na área pastoral também tem suas especializações. O pastor de vocês, pastor Ogenias, é um clínico geral, não é o generalista. O clínico geral, ele faz uma especialização em clínica geral. Ele faz medicina e depois faz mais, se eu não me engano, 5 anos de especialização para ser um clínico geral. Então, o pastor Ogenias, ele é doutrinador, ele é ensinador, ele é pregador de cruzada, como Osiel Gomes também, e outros. Quando eu soube que o impacto era ao ar livre, eu digo, a raposa está perdida. Aí eles, não, rapaz, se acalma e tal. Eu digo, não, arranje outro, eu vou comparecer, mas arranje outro para pregar, porque eu não sou pregador de cruzada. Cruzada Seadema, eu estou em todas, mas os pregadores são outros. Eu geralmente, às vezes, conduzo o pastor Douglas Ferro, que será um dos pregadores, já passou por aqui. Já veio nessa edição? Porque ele está no cartaz, não está? É sábado, né? Ele é pregador de cruzada, né? E outros. Aí ele me incentivou a estar pregando hoje. E eu estou aqui me esforçando para ver vocês dentro de um templo. Para ver se eu consigo render alguma coisa. E eu quero falar sobre salvação. E o meu tom vai ser esse. Estou me esforçando para como é que diz? Para entender que eu estou num culto de doutrina, digamos assim. Então, eu quero falar sobre salvação. A palavra salvação, ela vem do latim, ela vem do grego e vem do hebraico. Do latim, salvare, significa salva. Do latim, salus, significa saúde, ajuda. Do hebraico, significa segurança. E do grego, de onde vem soteria, soteriologia, tem a ideia de cura, de recuperação, de redenção, de remédio, de bem-estar e resgate. Entende muito bem? Quando as Sagradas Escrituras fala de salvação, está falando do bem-estar presente e eterno da alma salva. Cadê as almas salvas? Levante a mão e glorifique o nome do Senhor. Então está falando desse bem-estar da alma salva, que é o contrário do mal-estar da alma perdida. A alma salva tem a certeza e a segurança da vida eterna, mas a alma perdida está perdida para sempre no lago de fogo que arde com enxofre, aonde o bicho nunca morre e o fogo nunca se apaga, e aonde só há pranto e ranger de dentes. Pastor, e as almas que estão perdidas atualmente, mas que essas pessoas ainda estão vivas, ainda tem jeito para elas, e eu quero conduzi-los a esse entendimento. Então, esse bem-estar da alma salva
que significa salvação, só existirá se acontecer o livramento do pecado e da condenação eterna. Se não tiver o livramento do pecado e da condenação eterna, não existe salvação. Se a pessoa não estiver livre da condenação eterna, então não está salva. Portanto, a salvação é um dom da graça de Deus. É o livramento da perdição eterna que Deus nos dá por sua graça, mediante a fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu quero conduzir vocês a 4 características da salvação. Eu serei bem sucinto, mas eu quero que você preste bastante atenção, até aqui uns que estão conversando aqui do meu lado direito, aqui no púlpito. Me ajude aí. Pastor Estevão dizia que ele não sabia 2 coisas: falar enquanto alguém estava pregando e pregar enquanto alguém estava conversando. Me ajude aí, que eu agradeço demais. Primeira característica da salvação: a simplicidade. A salvação é muito simples. Basta você crer. Os que já são salvos, na hora que creram em Cristo Jesus, seu fardo de pecado caiu, ele recebeu um banho da graça de Deus, e o seu nome foi escrito no livro da vida imediatamente. Olha o que diz o texto: porque pela graça sois salvos, a igreja sabe, por meio da... Grite bem alto: porque pela graça sois salvos, por meio da... fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não das obras, para que ninguém se glorie. Então a salvação é simples, é só crer. Como é que uma pessoa vai para o inferno tendo a facilidade de ir para o céu? É só crer em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas para você que é salvo, eu preciso que você entenda uma coisa: ter fé significa crer e confiar firmemente no Cristo crucificado, no Cristo ressurreto, como seu único e suficiente Salvador e também como seu Senhor pessoal. Quero que você compreenda que fé não é apenas a teoria, não é apenas uma crença, mas é uma vivência. É uma confissão a respeito de Cristo, é claro, mas também é uma ação dinâmica que brota do coração do crente que quer seguir a Cristo como seu único e suficiente Salvador. A fé leva ele a crer, leva a pessoa a confiar firmemente em Cristo. Olha o que está em 1 Timóteo: porque só há um Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Não existe outro, nos céus e na terra, não existe outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que nós sejamos salvos. Isso nós encontramos em Atos também: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Então não tem como a pessoa ser salva sem Cristo Jesus. Eis a razão porque todos precisam crer em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e aceitá-lo como único e suficiente Salvador e Senhor da sua vida. Em João 14:6, o próprio Cristo fala, dizendo: eu sou o caminho. A igreja sabe o resto, me ajude. Eu sou o caminho, diga bem alto, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Jesus. É impossível alguém vir ao Pai sem ser por Ele. Ele mesmo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas também ele diz: eu sou a porta.
Ele também diz: eu sou o bom pastor. Ele também diz: eu sou o pão da vida. Ele também diz: eu sou a água da vida. E já foi dito nessa programação: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. As pessoas que não têm Cristo como Salvador andam em trevas, estão perdidas. E se morrerem nessa condição, irão parar no inferno eterno, no inferno de fogo. Alguns dizem: mas esses crentes só ficam dizendo que nós vamos para o inferno. Não, nós não estamos dizendo que você vai para o inferno. É por isso que o impacto acontece. Para que Turiaçu no seu todo escute a pregação salvadora do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade e arrependam dos seus pecados, aceitando a Cristo como Salvador. Agora, se não aceitar a Cristo como Salvador, infelizmente está perdido. E se morrer nessa condição, infelizmente irá para o inferno. Jesus também fala dizendo: porque Deus amou o mundo, é o próprio Cristo falando. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Observe que Deus amou você de uma maneira incomparável. Ninguém pode dar a sua vida pelo inimigo. Jesus disse que alguém pode morrer até por um amigo, mas por um inimigo não. Mas nós éramos inimigos de Deus, porque quando nós abraçamos o mundo, quando nós abraçamos o pecado, a Bíblia diz que a amizade do mundo é inimizade com Deus. A amizade com Deus é inimizade com o mundo. Ninguém que é amigo de Deus gosta de cachaça, gosta da raparigagem, gosta do pecado, em resumo. Não, porque a amizade do mundo é a inimizade com Deus. Mas Deus nos amou enquanto nós éramos inimigos dele, e enviou Jesus para nos salvar na cruz do Calvário. Se Deus fosse olhar para a nossa iniquidade, para o nosso pecado, Ele simplesmente tinha deixado nós perecer no inferno de fogo. Mas Ele nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quem já creu em Jesus, levante sua mão direita e dê um brado de glória. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Eu estou dizendo que fé não é simplesmente uma crença, mas é uma ação dinâmica. Fé é crer e confiar. Mas, querida igreja aqui presente, fé também inclui arrependimento. Não é possível alguém dizer que tem fé em Deus sem se arrepender dos seus pecados. E arrependimento é mudança de vida. Arrependimento é mudança de atitude do coração. Arrependimento é o desviar-se do pecado. Arrependimento é sentir tristeza quando peca e nunca mais voltar a pecar. O remorso que parece com essa tristeza, a pessoa sente aquele pesar, aquela tristeza, mas no outro dia está pecando de novo. O verdadeiro arrependimento faz com que tiremos os pés da lama do pecado. O verdadeiro arrependimento faz com que saiamos das trevas e sigamos a luz, que é o Evangelho de Cristo. Eu creio que você está entendendo o que eu estou dizendo. Então a pessoa que se arrepende é a pessoa que volta-se para Deus, que deixa o pecado e volta-se para Deus através de Cristo, como fez o filho pródigo. Você conhece a história do filho pródigo. Ele pegou toda a sua herança e foi gastá-la no lugar distante. A Bíblia diz que ele foi gastar dissolutamente. É a vida de orgia, é a vida de pecado, é a vida atolada em tudo que não visa com a santidade de Deus. Imagine, tudo que você quiser de pecado está nessa palavra dissolução.
ou dissolutamente. Aí ele gasta tudo o que tinha e ficou pobre. E os seus amigos não estavam mais com ele. Ele está com fome e está sem dinheiro. E foi atrás de emprego e colocaram ele para apacentar porcos. E ele era judeu. Não tinha um emprego mais degradante do que apacentar porcos, que era considerado imundos para os judeus. Mas o pior, ele não só apacenta os porcos, ele quer comer a comida dos porcos. Mas quando ele sente fome e quer comer a comida dos porcos, aí a Bíblia diz, caindo em si, isso é arrependimento. Caindo em si, ele disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu, filho, estou aqui no chiqueiro dos porcos, querendo comer a comida dos porcos. Não vou continuar nessa vida de pecado, não vou continuar nessa vida de miséria, não vou continuar nessa vida de imoralidade. Eu vou me levantar, irei ter com meu pai, e direi a ele, pai, pequei contra o céu, e diante de ti, não sou digno de ser chamado como filho, me recebe como empregado, me recebe pelo menos como escravo. E a Bíblia diz que, e levantando-se foi. Se ele não tivesse ido, não haveria conversão, mas o verdadeiro arrependimento leva ao abandono do pecado e à volta para Deus. A Bíblia diz que quando ele foi se aproximando da casa do seu pai estava olhando de longe, viu, conheceu o caminhado do seu filho, apesar de maltrapilho, mas ele conhece, corre ao encontro do seu filho, abraça, beija, manda trazer sandália, anel para o dedo, roupa nova, limpa e cheirosa, e manda matar o bezerro cevado, porque esse meu filho estava perdido e reviveu, estava morto e foi achado, estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. Cadê os que reviveram em Cristo Jesus? Os que têm anel do dedo, levante a mão. Os que calçaram as sandálias da preparação do Evangelho da Paz. Os que receberam o Espírito de Deus como adoção de filhos. Aleluia. O Pai sempre é Pai. O Senhor Jesus nunca nos abandonará. Se você tiver que ir para o inferno é por sua culpa e não por culpa dele. Sempre tem um lugar para você na casa do Pai. Sempre tem um lugar para você na mesa do Pai. Sempre tem sandálias novas, roupa nova e cheirosa. Sempre tem um anel para o seu dedo e tem uma festa. Jesus Cristo diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir minha porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Os que querem cear com o Senhor bate a sua porta nessa noite. Não evangélicos e já os crentes. Deixa o Senhor fazer uma festa na tua vida. Deixa o Espírito Santo tomar de conta do teu ser, controlar as tuas atitudes, as tuas palavras, os teus pensamentos, a tua vida. Seja templo do Espírito Santo, como diz a palavra do Senhor. Você pode glorificar o nome do Senhor? Então, meu querido amigo, essa tristeza, segundo Deus, nos faz pesar o coração, como aconteceu com o filho pródigo. Não vou continuar nessa vida. Eu lembro muito bem, quando eu me converti, eu tinha meus 17 anos. Eu estava numa festa dançante. Gostava, eu era piolho de forró. Gostava também de uma bebedeira e de mais coisa ruim. E eu estou lá numa festa dançante. Quando o meu coração pesou, eu parei a dança. Peguei na mão da moça e disse assim, vamos sair daqui. Porque esse lugar não é mais para mim. E ela disse, o quê? Você quer dizer que é crente? Eu digo, sou. Eu ainda não tinha me convertido, pastor. Mas ali eu fiz a minha decisão. Sou. Meu coração pesou. Eu não fico mais nesse antro de moralidade, de prostituição e esse antro de perdição. A partir de hoje,
Eu tomo uma decisão, eu vou aceitar a Jesus como meu Salvador. E aceitei a Jesus meses depois. E até hoje sou crente, completei 46 anos de crente um dia desse. A tristeza, esse pesar, ou a tristeza segundo Deus, nos faz pesar o coração. Porque nos faz entender que estamos errados. Estamos desobedecendo a Deus. E que estamos fazendo a coisa errada. Isso é verdadeiro arrependimento. Os irmãos conhecem o hino de José de Paula. A banda não acompanha porque eu não tenho ritmo. Eu fico admirando os cantores que cantam aí no compasso, aí no ritmo. Eu não sei. Mas o hino de José de Paula diz assim: entrei no templo, dobrei os meus joelhos. Está alto, não está? Entrei no templo, dobrei os meus joelhos para conversar com o Senhor. Desiludido do mundo, no peito um sofrer profundo, sem paz, sem fé e sem amor. Ajoelhado, senti o meu pecado e o grande mal que ele me fez. Mesmo sem ter merecido, estava arrependido. Fazendo o que, igreja? Pedindo perdão mais uma vez. Porém, Jesus não esquece o pecador que padece, mas não tem alegria em pecar. Então senti de mansinho, de meu Jesus o carinho, a minha alma de novo alegrar. Agora sou um novo crente, olhando só para frente. Feliz, feliz com Deus, sigo a cantar. Diga a última parte. Agora sou um novo crente. Feliz, feliz com Deus, sigo a cantar. A verdadeira fé nos leva a obedecer ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Você não pode dizer que é um crente, você não pode dizer que é um cristão, se você é desobediente aos princípios sagrados, à palavra de Deus, ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Porque a fé leva à obediência. E por último, a fé leva ao amor. Amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o teu entendimento, com toda a tua força e com todo o teu coração. Cadê aqueles que amam a Deus, que pode glorificar e exaltar o nome do Senhor? Eu quis me demorar nesse primeiro tópico, porque não é apenas para as pessoas que ainda não aceitaram a Cristo. Como eu disse, eu quero me sentir num culto de doutrina. Eu preciso que a igreja compreenda que ser crente, que ser cristão, é primeiramente ter fé, como eu disse, mas é em segundo lugar, arrepender-se dos seus pecados. Em terceiro lugar, ser obediente a Deus, ser um crente obediente. E por fim, ser um crente que vive sempre no primeiro amor, que não abandona o primeiro amor, sempre é fervoroso. Pastor, como é o nome da irmã que tem quase 90 anos? A irmã Lilica, está bem por ali assim. Pastor me apresentou ela, falei com ela, abracei. Vai fazer 90. Com vigor, com saúde. Louvado seja Deus. Mas sobretudo nas palavras dela, ainda não perdi uma noite, pastor, porque o impacto é meu. O impacto é meu. Primeiro amor faz o crente arder na chama pentecostal. Primeiro amor faz o crente falar em línguas estranhas. Os que não são batizados buscaram o batismo porque estão no primeiro amor. E os que são batizados buscar renovação constante para nunca deixar de falar em línguas. Primeiro amor faz o crente buscar os dons espirituais. O pastor disse, pastor,
um evento como esse, a gente gasta uns 100 mil, mas quando a gente termina, está tudo pago, porque os crentes, pastor, são os principais mantenedores dessa obra. Primeiro, amor. Mas quando o amor falha, crente não congrega, crente não dizima, crente não oferta, crente não evangeliza, não tem alegria em servir. Mas quando o crente ferve no primeiro amor, o prazer dele é fazer a obra de Deus. Ele não se contenta em ficar em casa. Se ele não pode vir, conecta logo lá na internet para assistir, porque não pode. Pastor, quando eu viajo, que eu não posso estar no culto de segunda-feira em Bacabal, eu estou no carro e estou assistindo o culto lá, e com aquela saudade de estar no púlpito. Isso acontece raramente, porque toda segunda eu estou lá em Bacabal, nosso culto de doutrina. Mas o crente que deixa de vir ao impacto e fica em casa para assistir com preguiça, porque não quer vir, isso não é primeiro amor. Se você tem primeiro amor, se está cheio do Espírito Santo, você quer estar na frente. Como diz o hino da harpa cristã, que eu quero estar na frente da batalha. Isso é fé. Isso é conversão. Isso é arrependimento. As outras características eu serei mais rápido. A outra característica que eu quero frisar da salvação é a gratuidade. A salvação é gratuita. Considerando o seu valor eterno, as riquezas de todos os reinos da terra. Eu não estou colocando as riquezas do homem mais rico do mundo, que hoje parece que é o Elon Musk. Sei nem se eu pronunciei certo. Estou falando as riquezas de todos os reinos da terra. Não podem comprar a salvação. Não podem. É de graça. Foi de graça para mim, é de graça para você, será de graça para você que aceitar a Jesus hoje, amanhã ou qualquer dia. É de graça. Olha o que está escrito em Efésios: estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E o outro versículo você conhece, me ajudem. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Diga bem alto: pela graça somos salvos. Não há quem possa comprar a salvação. Não há quem tenha mérito para dizer assim: eu por mérito adquiri a salvação. Não é possível. Porém, irmãos, é de graça para mim. É de graça para você. É de graça para todos nós. Para você que ainda não aceitou Jesus e que vai aceitar Jesus hoje à noite. É de graça para você. Porém, para Deus não foi de graça. Olha o que diz o apóstolo Pedro: sabendo que não foi com ouro, nem com prata, ou coisa corruptíveis, que fostes comprados. Então não foi de graça. Para mim foi de graça, mas para você não foi de graça. Ele nos comprou, nos resgatou da nossa vã maneira de viver, que por tradição recebemos dos nossos pais, mas fomos comprados com preço precioso do sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como de um cordeiro imaculado. Esse aqui eu acho que nem o pastor Janir não sabe. O mundo fez leilão da minha alma, o inimigo concorreu para arrematar, mas Jesus com o seu sangue remidou, tudo fez para minha alma resgatar. Eu hoje sou um salvo e canto para o Senhor, proclamando como é grande o seu amor. Eu hoje sou um salvo. Quem é salvo, diga glória a Deus. E canto para o Senhor,
proclamando como é grande o seu amor. A cena é essa para você entender. Talvez você até tenha visto eu fazer essa encenação aí pela internet, mas a cena é essa. O costume aqui na época era ir ao mercado de escravos. Mercado, vendendo gente, como se vende animal. Ele olhou para o raposo, olhou para o Ogenias, desculpe, pastor, usar essa expressão, para o Ogenias, a nossa intimidade, olhou para você. Eu quero que você diga o seu nome. Ele olhou para mim. Eu vou contar 3, você vai dizer o seu nome. 1, 2, 3, ele olhou para... Ah, mas você não foi comprado, não? Você não foi resgatado? Então diga o seu nome bem alto, se você foi resgatado. Ele olhou para... Olhou. Como foi que o senhor disse aí? Grite bem alto. Bora. Ele olhou para... Antônio Gomes Costa Filho. Se apiedou. Lá no escravo, nós acorrentados, lá no mercado de escravos. Ele olhou para mim, olhou para você, se apiedou de mim e disse: eu vou comprar ele. Eu vou comprar ela. O diabo, quando viu no leilão, quem dá mais? Ele levantou a mão. Eu vou ficar com o raposo. Eu vou ficar com o Antônio, com o Ogenias. Com o seu nome, eu vou ficar com... Diz alto, irmão, teu nome, eu vou ficar com... Aí o diabo ficou doido. Porque sabia que não poderia arrematar. O mundo fez leilão da minha alma. O inimigo concorreu para arrematar. Jesus levantou a mão e disse: eu fico com ele. Eu fico com ela. Aleluia. Aleluia. Se eu fosse você, eu glorificava o nome dele. Eu exaltava o nome dele. E quanto tu dás por ele, quanto tu dás por ela, eu dou o preço do meu sangue, da minha vida. Não foi com ouro, nem com prata, que fostes comprados da vossa vã maneira de viver, mas com o sangue precioso de Jesus, como de um cordeiro imaculado. Pronto, ele nos arrematou. Aí a cena tinha uma segunda parte. Levava o escravo para a praça pública e mandava tocar uma trombeta, alguém gritar: ei, olha para cá, o raposo agora é meu. Eu vou colocar ele em liberdade. Vou deixá-lo livre. Tira as cadeias dele, tira as correntes do pescoço, das mãos, dos pés, não era assim? Da cintura, como se amarra macaco. Não é assim? Tira as correntes dele. Tirou todas as minhas correntes. Raposo, você agora é livre. Eu te libertei. Você não é mais escravo do pecado, não é mais escravo de Satanás, não é mais escravo do inferno, não é mais escravo do mundo. Você agora está livre. E Jesus foi saindo. E eu fiquei só olhando para ele. Ele disse: o que tu está fazendo aí? Segue-me. E eu segui a Jesus. Você seguiu a Jesus. Chegando na casa do pai: pai, olha, eu resgatei fulano. E o pai disse assim: mas filho, tu sabes, está escrito na lei, que ninguém pode ficar na casa do pai para sempre, senão o filho. Somente o filho fica, o escravo não pode ficar para sempre na casa do filho. Pois era aqui onde eu queria chegar, meu pai. Eu trouxe ele para o senhor adotar, eu trouxe ela para o senhor adotar. Eu quero que ela seja tua filha, ele teu filho adotivo. Aí a Bíblia diz que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus. Aleluia. Todos nós que cremos nele,
10 segundinhos aí de olho fechado. Aí o seu nome foi escrito no livro da vida, no cartório celestial. E foi dado a você o direito de filho, de filha. Você tem direito da vida eterna. Ah, meu irmão, você foi acolhido na família divina. A palavra graça significa abraço divino também, acolhimento divino, acolhido na família divina. É por isso que nós somos filhos de Deus. E que o Espírito de Deus clama em nós. Abba, Pai. Quer dizer, Paizinho. Senhor, ensina-nos a orar. Disseram os discípulos. Portanto, vós orareis assim. Pai nosso. Porque nós somos filhos. Aleluia. Olhe para mim. Glória a Deus. Mas eu quero que você compreenda também que além da salvação ser gratuita, ela é universal. Ela está acessível a todos os seres humanos. Ela abrange a todas as pessoas, mesmo aquelas pessoas que viveram antes dele, antes de Cristo. Ela abrange a todos. Só escute esses versículos sem nenhuma explicação ou sem um comentário. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. A todos, indistintamente, de cor, de raça, independente de cor, de raça, de cultura, de idade, de condição social. O mais rico do mundo adquire a salvação, mas o mais pobre do mundo também adquire a salvação, porque ela alcança todos. Ninguém ficará de fora, se crê, como eu já disse na primeira característica. Mas olha o texto que eu quero continuar lendo. E disse-lhe: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Aqui vai ter a diferença, porque só os que creem, o evangelho é pregado a todos, a salvação é para todos, mas somente os que creem e invocam o nome do Senhor serão salvos. Ele não vai salvar quem não crer nele, quem não invoca o seu nome. Jesus disse em João 3, 17 a 19, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Por que que os que não creem já estão condenados? Não tem mais jeito? Tem. Estão condenados porque o inferno fica no final de uma vida sem Deus. No momento que a pessoa morre sem Deus, se precipita diretamente do inferno. E não tem mais jeito. Pode chamar o pastor Raposo como presidente da convenção, pastor Ogenias como presidente da igreja local, chamar todos os pastores do Maranhão, todos os pastores do Brasil, do mundo, chame mais todos os padres e o Papa e bote na cabeceira dele para orar e rezar. Acabou-se, não tem mais jeito. Ao homem está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. E ninguém pode comparecer no juízo eterno, seu grande advogado que é Jesus Cristo. Quando a pessoa não tem advogado, o Estado constitui um advogado. Pois é, o céu, o Pai constitui um advogado. Filhinho, não pequeis, mas se todavia escorregardes, pecardes, lembremos que temos um grande advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, homem. É impossível a pessoa ser salva sem Jesus. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no único Filho de Deus que morreu por nós na cruz do Calvário. E ele continua: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Não quer aceitar Jesus, exatamente para não deixar o mundo.
Porque gosta de forró, porque gosta de cachaça, porque gosta de droga, porque gosta de raparigagem, porque gosta de crime, do roubo. Em suma, eu estou citando só para você entender mais ou menos. Em suma, porque gosta do pecado, saboreia o pecado, se delicia no pecado, tem prazer no pecado. E por isso não aceitam a verdade. A condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Todos que receberam. Concluindo, igreja, eu disse que a salvação salvação é simples, é só crer. Diga, a salvação é simples, é só crer. Repita para você guardar. Vamos lá, 1, 2, 3. A salvação é gratuita. A salvação é universal, é para todos. E a salvação é indesculpável. Ninguém poderá dizer, mas eu não pude ser salvo. Eu não tive chances. Eu não tive a oportunidade. Tem sim, porque ela é simples, é só crer. Tem sim, porque ela é de graça. Para você, para Deus, custou o preço do seu filho. Tem sim, porque ela é universal, está ao alcance de todos, independente de quem seja. Até fulano que você conhece assim, que diz assim, mas fulano é mau, até ele se arrepender e crer, será salvo. E a salvação é indesculpável, ninguém vai poder dizer, eu não tive chance. Eu concluo com esses 2 versículos. Como escaparemos nós, se negligenciarmos essa tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Não há como escapar. E o último versículo, porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todos os que creem e invocam ao Senhor como Salvador serão salvos. Então a salvação é para você, meu amigo, é para você, meu irmão, é para você, Turiaçu, que eu sei que não só vocês que estão aqui nessa localidade estão nos ouvindo, que esse som está muito bom. Com certeza pessoas em casa estão ouvindo. É para você que está nos assistindo pela internet. Se você quiser ser salvo, se você quiser ir para o céu de glória, após a sua morte ou no arrebatamento da igreja, só tem uma saída: Jesus. Somente Ele é o Salvador, porque somente Ele morreu por nós na cruz do Calvário. Aquela cruz não era dele, era minha, mas Ele levou e crucificou com Ele os meus pecados, e é por isso que eu posso cantar que eu já estou livre, já estou liberto, porque eu sou filho de Deus. Quantos estão livres? Glorifique o nome de Deus comigo. Tem uma pessoa para Jesus. O irmão que está ao lado de uma pessoa, convide essa pessoa. Onde está uma pessoa para Jesus? Pode ser um senhor, uma senhora, um jovem, uma jovem. Tem alguém para Jesus? Convida a igreja. Em Bacabal, geralmente eu gosto de dizer assim, você que não está ao lado de uma pessoa amiga, curve a cabeça e ore, interceda. Esse é o momento mais difícil, porque o diabo solta os seus demônios para ir no ouvido da pessoa, para a pessoa não aceitar a Cristo como Salvador. Às vezes fica dizendo, deixa para depois, desfruta mais tua vida, mas não diz que essa pessoa pode morrer em breves dias. Isso pode acontecer. Então você que não está ao lado de uma pessoa, curve a cabeça, interceda, peça que o Senhor quebre as cadeias. E você que está ao lado de uma pessoa amiga, convida essa pessoa para vir à frente. Eu quero orar, passar o microfone para o pastor, continuar o apelo. Eu quero que você curve a sua cabeça. Deus eterno, eu ministrei a tua palavra, e a tua palavra não volta vazia. Eu quero pedir, Senhor, nesse momento, que o Senhor complete essa mensagem no coração de todos.
especialmente das pessoas amigas que ainda não te aceitaram como Salvador, dando-lhe forças e graças para virem à frente, aceitando-te como Salvador da sua vida. Atende, Pai, a nossa oração. Te pedimos e te glorificamos no nome de Jesus. Amém. Já tem aqui a primeira pessoa para Jesus. É o que eu disse, é só orar, irmãos. É só orar e convidar. Às vezes a pessoa quer vir à frente, mas não tem coragem de enfrentar uma multidão dessa. Isso aconteceu comigo. Eu estava com vontade de ser crente, mas cadê o homem? Aí foi que uns jovens foram me buscar lá onde eu estava, lá atrás, e me trouxeram. E graças a Deus por aqueles jovens que foram me buscar. Está aqui a primeira pessoa. Onde está a segunda? Onde está a segunda? Convida, irmão, convida. Convida essa pessoa que está ao teu lado. Vamos ficar de pé. Você não sai do seu lugar, mas fique de pé e convide essa pessoa que está ao seu lado. Vou passar o microfone para o pastor Ogenias. Essa jovem aqui está se reconciliando, pastor, com o senhor.